Bora começar então. A gravação começou, a gente começa aí formalmente a nossa aula ao vivo da Agenda 13 e também vamos falar da Agenda 14 hoje. A gente tem a expectativa da semana que vem ter aquela palestra que vocês perderam, né, que foi remarcada. A gente está adiantando a Agenda 14 aí, que é um assunto que é concomitante, concomitante, é certo? Não. Concomitante é É. junto, né? Então, é uma sequência. A Agenda 13 e 14 é uma sequência. Então, nós vamos falar das duas hoje, que semana que vem provavelmente tem palestra. Certo, meus queridos? Então, a Agenda 13 e 14 fala de comunicação, comunicação empresarial, né? Antes de entrarmos no assunto da agenda, quero deixar registrado aqui, relembrar vocês, mesmo quem estiver vendo a gravação aí, né? Sobre as datas dos exames presenciais. A gente divulga essas datas desde o primeiro dia de aula, lá na aula inaugural, né? A gente já vem passando essas datas, a gente coloca no quadro de aviso, a gente deixa isso bem registrado para vocês. Então, mais uma vez, chegando aí na reta final agora, para fixar essas datas aí. Dia 13, primeiro exame, dia 27, segundo exame, tá bom? Lá na ETEC Polo, que vocês indicaram no perfil de vocês, né? A prova começa às 9 horas, a gente sempre pede para chegar com antecedência. Se for uma escola tranquila, chega uma meia horinha lá, 15 minutinhos. Se for uma escola muito grande, tenta chegar antes, porque talvez pode ter problema, tá bom? Certo, queridos? Coloquem na agenda aí, não se esqueçam. A Suzy está perguntando se vai ter resumão. Resumão, você diz o quê, Suzy? Fez aquela Do revisão. conteúdo todo? Resumão de um conteúdo da prova. Ô, Suzy, a gente no terceiro módulo, a gente dividiu uma prova em 3 etapas que vocês fazem na agenda 5, 10 e 14, justamente para a gente tentar dar essa facilitada em relação à execução da prova, né? Que é aquela agenda de revisão que a gente coloca para vocês entregarem no bloco de notas. Então a gente pegou uma prova, já foi aplicada anteriormente, né? A gente dividiu ela já de acordo com as agendas que a gente estuda para vocês ao longo aí do semestre se prepararem para a prova, para o modelo da prova, para o tipo de questão que cai, né? Então a gente já prevê esse resumo aí, vamos falar assim, de conteúdo, com essas revisões que ficaram divididas na agenda 5, 10 e 14. E professor, aqui é o professor Everton, tudo bem? Olá, o que a gente vai amigo. fazendo, vai tirando. Tudo bem? Prazer aí estar com vocês, obrigado. O que a gente vai fazendo, vai tirando aquelas dúvidas agora, né? Que vão surgir aí no final, né? Que faz parte de cada professor. É isso aí. É o que vai ser o nosso resumão agora. A gente sempre se coloca à disposição, né? Se tiverem dúvidas, fala com a gente dá um jeitinho, grava vídeo, faz aula ao vivo aqui com vocês. João, além disso, vai ter uma aula que tem o simulado, né? Então, é mais um resumão aí. É verdade. Toda Bem agenda lembrado. pré-simulado. Tô meio gripado, gente. Eles estão Certo, perguntando se Suzy? tem mais simulados, né? Eu acho que a gente pode, depois, vai ter o simulado da própria agenda, né? Acho que é a última agenda, não é isso? Que vai colocar o simulado para eles fazerem. É, Toda na agenda agenda já tem um 15 que é. simulado, né? Toda agenda tem 2 questões de simulado lá já. Não, eu digo, mas aquela agenda final tem uma prova completa. Completa, Que isso. faz. Essa vai ser uma. E aí depois tem um gabarito ali no final. Isso ajuda muito. Isso aí. Rafael tá digitando lá, né? Vamos aguardar o Rafael. Beleza, Rafael. A gente só tinha dado recados aqui sobre a data da prova, estamos começando agora, fica tranquilo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do assunto da agenda, né? É um assunto importantíssimo, a agenda 13 e 14 trata da comunicação e, assim, a gente prepara vocês para o mercado de trabalho. O curso técnico tem essa característica, né? Preparar os alunos para o mercado de trabalho. E vocês não vão entrar no mercado de trabalho sem se comunicar, sem falar com alguém, sem conseguir se expressar, sem entregar uma comunicação escrita, verbal, sem você ouvir, sem você falar, sem você enviar um e-mail, sem você fazer um documento. Então, vários tipos de comunicação vai estar presente o tempo todo
dentro do seu ambiente de trabalho. Se você for trabalhar como secretária, como escriturário, como auxiliar administrativo, como gerente, que profissão que você for assumir, a comunicação vai estar sempre presente, né? Em diversas maneiras, tanto falada quanto escrita, uma comunicação verbal, até não verbal, né? Através de gestos, a comunicação também ali digital, né? Através de e-mails, documentos, WhatsApp. Então ela vai estar sempre presente, é assunto fundamental aí na vida profissional de vocês, tá bom? Então o primeiro ponto que a gente lembrou aí que a comunicação é essencial para transmitir ideias, sentimentos e informações, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Transferir ali informações dentro da empresa é fundamental para a tomada de decisão, para saber como a empresa vai agir, o que ela vai fazer, se ela compra, se ela vende, se ela negocia, se ela adia, se ela pega um financiamento, se ela não pega, tá? Então, comunicar não é apenas ouvir, mas também é ouvir e, principalmente, compreender. Em alguns casos, dar um feedback, que é importantíssimo, né? De repente, você faz uma avaliação lá dentro da sua empresa, comunicar esse feedback de como foi é super importante. Beleza? Opa, não passou, não passou. Querem falar aí, Nilson? Eu acho que você vai falar desse ponto importante aí, que são os 6 elementos, né, da comunicação, né? Eu já vi algumas questões que eles vão contextualizando essas áreas. Então, é importante não decorarem, né? Mas vocês saberem o que significa na prática, né? Acho que você colocou aí, né, o João Paulo, o slide agora, né? Os elementos, isso, né? Está na tela. Então, nós temos alguns elementos dentro da comunicação, elementos que são fundamentais, e como o Everton falou para a gente, entender o que cada elemento ali, né, a importância de cada um faz, é fundamental para que você tenha realmente uma comunicação que seja efetiva. Então, por exemplo, nós temos o emissor. Quem é o emissor dentro da comunicação? Aquela pessoa que envia a mensagem. Então, na nossa aula hoje, quem são os emissores aqui da comunicação? Somos nós, professores, né? Estamos aqui com 4, talvez 5 professores, não sei se a Joyce já chegou. Mas nós somos os emissores dessa mensagem, dessa comunicação. Quem é o receptor? Vocês que estão aí do outro lado, os alunos, né? São quem recebe e interpreta o quê? Justamente a mensagem, né? Aquele conteúdo que nós queremos transmitir, aquelas informações que nós queremos transmitir. Então, os 3 pontos fundamentais, né, que existem numa comunicação são emissor, receptor e mensagem. Sem um desses 3, a mensagem, a comunicação não existe, tá? E aí, para que a comunicação funcione, ela tem algumas características, como, por exemplo, o código dessa comunicação, né? De que forma como ela é comunicada. Será que ela é falada, escrita, através de gestos, né? Ela é digital? Aí nós temos também os meios, os canais, né, que são utilizados. São os meios utilizados para essa comunicação. Então, qual o meio que nós temos? O meio presencial. A gente tem, por exemplo, hoje o meio online, né? Eu estou aqui na minha casa, os professores na casa deles, talvez alguns nas escolas, algum aluno talvez está no trânsito, outro está dentro de casa. Então, nós temos aí essa possibilidade de ter um meio de comunicação online. Não precisamos estar presencialmente para que essa comunicação seja efetiva. Também podemos nos comunicar por meios digitais, como rede social, e-mail, WhatsApp, por ligação, né? Um documento escrito. Isso tudo são canais ou meios que nós utilizamos para efetivar uma comunicação, certo? Também como característica importante nós temos o quê? O contexto dessa comunicação. Então, o contexto da comunicação de hoje qual que é? É comunicação. Nosso contexto é falar de comunicação hoje, né? Então, o contexto de toda a comunicação, ela é a situação, o tema, né? A situação, o problema, o tema em questão. Então, de repente, você está trabalhando lá na sua empresa e eles estão decidindo se vai fazer um financiamento ou não. Qual é o contexto? Entender a situação financeira da empresa para uma decisão assertiva, né? Então, analisar várias coisas para, de repente, enviar um e-mail, talvez fazer um documento,
Pode acontecer presencialmente, pode ser falado, pode ser escrito, né? Mas o importante é que nós conseguimos aí transmitir aí toda a comunicação, tá? E finalizando, outra característica importante é o feedback dessa comunicação, que é uma resposta. Então, de repente, a gente está aqui falando com vocês, né? De repente eu paro, e aí, pessoal, tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Vocês falam, ô professor, estou com uma dúvida aqui, repete aí sobre tal assunto. Esse é o feedback que nós recebemos imediatamente ali, né? Então, a comunicação precisa ter esses 3 pontos centrais e essas 4 características para que funcione. O Lucas, né? Nós somos os emissores das dúvidas. Isso, a comunicação também, como ela é de 2 vias, né? Em certo momento você passa a ser o emissor, a gente passa a ser o receptor, e na resposta da dúvida, essa posição se inverte, é isso aí, tá certo? João, acho que um ponto interessante aí também em relação a emissor, receptor, é como se molda essa comunicação a depender, por exemplo, da hierarquia e ou entendimento daquela informação. Então, eu vou falar de NR1, saúde mental, em relação às ações que a empresa vai tomar em nível de gerência. É uma forma de mensagem entre emissores e receptores. Eu vou para campo, vou falar na produção das ações que estão sendo feitas e medidas a serem tomadas. Talvez seja outra linguagem, talvez seja um outro formato aí de adequação para que essa mensagem chegue de forma adequada, não? Isso aí. Dúvidas aí, meus alunos? Querem perguntar algo? Querem ser o emissor agora, nesse momento? Está aberta a oportunidade para quem quer ser o emissor de uma dúvida. Emita sua dúvida aí, Lucas. O João Miguel, Lucas ou a Gisele, né? O Lucas ou a Gisele vão ser agora os emissores. As duas que falam Já bastante. que eu fui invocado aqui, falarei, né? Não é bem uma dúvida, né? É só comentando que é interessante como que é a dinâmica, a comunicação, né? Além de ser de mão dupla, né? Ela é dinâmica. A gente tem que estar sempre de acordo com o contexto que nem o professor falou. Eu não vou falar da mesma uma forma com os superiores, da mesma forma que eu falo com o operacional. Gestão e operacional costumam ter linguagens diferentes de entendimento e Isso aí. feedback, né? A importância também o feedback é para entender o que o outro entendeu do que eu falei. Perfeito. A gente está aqui falando alguma coisa, a gente precisa saber se vocês entenderam para a gente dar o próximo passo, né? Assim também é na empresa. De repente você está numa reunião no começo do expediente lá, o teu supervisor está falando, olha, as metas de hoje, o que vocês têm que fazer, os clientes que eu quero que você fala, né? O que você tem que organizar, o que você tem que produzir. E aí você precisa realmente entender, e esse supervisor precisa ali acompanhar durante o dia, né? O feedback não precisa ser apenas falado. Durante o dia, a hora que ele está ali acompanhando a produção, as entregas dos seus supervisionados ali, ele vai saber se está tendo, se está acontecendo, ou está tendo esse feedback, né? É legal esse ponto do senhor colocou agora de ver no tempo, né? Não só um feedback tipo, entendeu? Entendi. Não, mas deixa eu ver se ele entendeu mesmo. O que ele entendeu? Vamos fazer uma prova para ver se vocês entenderam. Às vezes a comunicação não chega, às vezes a gente acha que chegou, porque para quem está falando, às vezes aquela informação parece ser tão clara, mas às vezes a pessoa que está ouvindo, né, não tem, não, não captou direito a mensagem, né? Então, cada um tem. A comunicação é muito complicada nesse sentido, né? Acho que por isso que tem muito problema nas empresas. Acho que o grande problema das organizações, né, um deles é chegar à comunicação da forma correta, né? Porque nem sempre aquilo que você falou a pessoa vai interpretar da mesma forma. Então, por isso é importante esse feedback, né? Essa resposta e se houve realmente a compreensão. É isso aí. Já ouviram falar assim, nossa, aquele professor sabe muito, ele é muito inteligente, mas ele não sabe ensinar nada. É um problema de comunicação, né? É bem que a Lê está falando pra gente. Beleza? Tive um gerente que falava assim, você entendeu? Entendi. Tá, então explica para mim tudo o que eu falei.
O pessoal morria de medo dele quando ele perguntava. Esse ponto que o professor trouxe é interessante. Eu ia até trazer agora isso, porque eu, de outra perspectiva, às vezes eu não escuto direito o que a outra pessoa falou e acabo, por exemplo, recentemente eu pedi uma carona com meu pai porque eu não ouvi que ele tinha falado que, não, depois eu te levo lá em tal lugar. Principalmente, né? Eu vou dar um exemplo dos alunos quando vão ver algum conteúdo de exatas, né? Você passa algum exercício. E aí, gente, tudo bem? Entenderam? Ah, entendemos. Então vamos fazer uns exercícios. Aí chega na hora dos exercícios que a gente vê realmente se o aluno entendeu ou não, porque É. daí é que pega, né? E o professor acaba sendo um assunto natural para ele ali, né? A hora que o aluno falou, entendeu, beleza, a vida segue. Às vezes o feedback é a avaliação. Na verdade, assim, a avaliação de vocês, o exame que vocês fazem, não deixa de ser um feedback, uma resposta se vocês compreenderam, se vocês adquiriram as competências necessárias ou não. É isso aí. Ô Wilson, a Gisele levantou a mão, Wilson, agora ela começa. Isso. Vai falar, Gi? Boa noite a todos. Estou Boa rachando o noite. bico aqui com vocês, viu, professores? O professor JP, o senhor tinha falado aqui, né, nesse slide que a gente está vendo, o código, o canal, o contexto e o feedback são características do quê? Eu entendi, mas eu esqueci. São características da comunicação. Então, são elementos fundamentais da comunicação. Emissor, receptor e mensagem, tá? Sem esses três não existe uma comunicação. Para que a comunicação exista, nós temos algumas características aqui, ó. Então, o código de comunicação, que é a forma como ela é comunicada, o canal, que é o meio como o meio que é utilizado, o meio que ele é comunicado, o contexto, né, que é aquela situação, a situação problema, o tema daquela comunicação, e o feedback aí, que seria uma resposta, como a gente estava comentando até agora. Certo? Ah, entendi. Era só isso mesmo que eu queria que o senhor voltasse a falar. Considere-se os três primeiros elementos fundamentais, tá? Sem os três, não existe uma comunicação. Agora, de repente, onde há falhas na comunicação? Há falhas ou no código, ou no canal, ou no contexto, ou feedback. Então, sem os três primeiros, não existe. Sem o emissor, não existe comunicação. Sem o receptor, não existe. E sem a mensagem, não existe. Então, eles são elementos fundamentais. Agora, se você usar um código errado, um canal errado, aquela comunicação ela acaba sendo falha, tá? Então, de repente, o Lucas acabou de falar que ele perdeu uma carona porque o pai dele falou, mas ele não ouviu. Então, se de repente o pai dele tivesse mandado uma mensagem no WhatsApp, ia ficar registrada a mensagem, ele ia ver, não teria falha na comunicação. Tá? Então, de repente, escolher o meio correto vai fazer com que aquela comunicação seja efetiva. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigada por esclarecer. É até interessante o senhor ter usado esse exemplo agora. A gente pode colocar a diferença entre informação e comunicação, né? Porque se eu tenho um emissor, receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto do que eu estou falando, eu transmito a mensagem, eu informo alguém. Mas para ter a comunicação, preciso. Você entendeu? O que você entendeu? Aí eu estou comunicando. Nós temos uma diferença bem clara entre o que é dados e o que é informação. Vou até dar uma olhadinha nos slides, se está falando isso em algum slide, senão a gente fala agora. Acho que não Posso tem comentar aí, João Paulo? Eu acho que não tem. Bora. Vai lá. Então, isso é muito interessante, até conversa com os alunos aí nessa questão a gente está vendo muita, hoje, redes, né? Muita a gente acha que é informação, mas são dados, né? Que a gente está olhando. Que aí são os números, as palavras, as figuras, né? Então, o que é a informação? Quando esses dados estão sendo contextualizados, né? E você vê que faz uma diferença, né? Porque ele é interpretado, aí a informação, né? Tem um sentido, é o significado dos dados. A gente até comenta que hoje a gente tem muitos dados, mas às vezes não tem a informação, né? Resumindo aí na agenda, isso pode ser uma questão até de prova, né? É uma agenda que parece fácil, mas você pode confundir aí. Sim, já vi questão de prova perguntando a diferença entre dados e informações, né? É importante entender que a informação nada mais é que a ligação ou o conjunto dos dados de forma que ele tenha um contexto e que tenha significado.
Então você pega vários números lá da parte contábil da empresa. Se você só vê números jogados, você não vai entender, pô, qual o lucro líquido, o índice de liquidez corrente, a dívida da empresa. Se você lê esses números soltos ali, são dados. Mas quando você consegue relacionar um com o outro, você consegue entender, poxa, a empresa teve um lucro líquido e ela consegue ter, então, um índice de liquidez alto, ela consegue pagar suas dívidas. Aí vai fazer sentido, né? Essa é a diferença de pegar dados e ter uma informação. Verdade. Acho que Rafael, alguém tá com uma levantou um aí, levantada? professor. Boa noite. Tirar uma dúvida, questão dos gráficos dos KPIs, no caso eles podem ser como considerado dados, né? Não chega a ser uma informação. Depende do leitor. Aí depende do leitor. O gráfico, geralmente, é uma junção de dados, né, que de repente cruza alguns eixos ali, né, com informações, com dados, que se o leitor souber ler o gráfico, vai dar informação. Então você pega um gráfico que no eixo lá X está falando sobre o valor, e no eixo Y está falando sobre o tempo, e você vê uma linha crescente. Se a pessoa sabe ler o gráfico, ela vai entender que o valor cresceu conforme o tempo foi aumentando. Tá? Então, assim, um gráfico, ele traz uma informação, mas é importante saber ler o gráfico para conseguir traduzir, né, vamos falar assim, aquilo lá em informação. Adriano? Exatamente isso que eu acho, que às vezes a gente sabe até os dados tudo certinho, mas às vezes a gente não tem a comunicação certa, a gente não consegue explicar, às vezes, por mais que a gente saiba, não sabe explicar, às vezes, o que é para fazer, entendeu? Certo. É por isso que vocês estão fazendo um curso, né? Para colher novas informações, para conseguir pegar dados e transformar isso em conhecimento, né? O João Miguel falou ali para gente, né? Que ele fez o curso de Sistemas de Informação e além de dados e informação, ele tem o conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui. A gente de repente apresenta alguns dados, a gente transforma aquilo em informações, vocês captam isso, aprendem isso e transformam em conhecimento. Então, assim, o conhecimento faz parte da comunicação, né? Quando a gente está falando na área de educação, mesmo na área profissional. Exatamente. Quando eu entrei na empresa lá, a minha chefe falou para mim pegar os dados do almoxarifado e transformar em informação para mandar no grupo para a turma ter ciência de como estava o andamento do almoxarifado com a nova gestão, né? Aí eu fiquei no banheiro, falei, nossa, como que eu vou pegar os dados e passar ele para informação para comunicar as pessoas? Aí ela viu que eu fiquei meio perdida, ela começou a me explicar. Mas ainda não aprendi bem ainda não. É isso aí. Ô, Rafael, hoje nós temos uma ferramenta aí, várias ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam nessa tarefa, né? De repente, teu gestor falou, te deu uma planilha lá, cheia de números, dados, e você quer transformar aquilo num relatório que explica alguma coisa, você pode pedir uma ajuda para a inteligência artificial que ela vai conseguir ali, vai facilitar essa interpretação para montar um relatório, talvez. É importante não confiar cegamente no que ela traz, né? Tentar entender tudo que está ali, mas temos uma ferramenta poderosa que ajuda a fazer isso, né? Lucas está com a mão levantada? Mais alguém? Ô, professor, só aproveitando o gancho dos colegas, né, para eu tentar transmitir melhor o que eu quis dizer, né, a diferença entre informação e comunicação, né? É justamente nesses contextos que os dois ganchos que os colegas trouxeram, que eu posso pegar os dados, reunir eles e transmitir uma informação, mas sem o feedback, eu não estou me comunicando com a pessoa direto, eu estou só informando a pessoa alguma coisa. E ela pode entender de maneira diversa o que eu informei a ela. Foi Por isso nesse que tem aquele conceito importante que a comunicação ela é de duas vias, né? Você precisa saber, o Wilson falou pra gente do gerente, é importante, né? Você saber se a pessoa foi comunicada, se ela entendeu aquilo ou não. Certo? Próximo slide aqui. Sai. Ô, turminha, vai aí, eu vou pingar o sorinho aqui, porque o nariz muito entupido. Primeiro eu volto. Beleza? Então, continuando aqui, gente, nesse próximo slide, eu acho que é um ponto
né? É o que a gente estava comentando aí dessas principais, o que que impede muitas vezes a comunicação dela chegar da forma esperada, vamos dizer assim. Então, aqui tem alguns dos principais motivos, né? Como falta de atenção ou desinteresse. Então, a gente está fazendo, por exemplo, essa aula ao vivo aqui, né? Tem bastante gente interagindo, conversando, prestando atenção, né? Mas pode acontecer, por exemplo, numa palestra online, ou uma aula online, ou presencial, de ter muita gente só, né, ouvindo, mas não está atento àquilo que está sendo dito ou falado, né? Ou não está, né? Eu brinco às vezes com meu filho, eu tenho um filho adolescente. Às vezes ele está lá fazendo as coisas dele, eu estou conversando com ele, estou falando, perguntando, aí quando eu pergunto uma coisa, viu, você não vai responder? Aí ele fala assim, o que que você perguntou mesmo? Eu falei, mas você não estava me ouvindo? Estava te ouvindo, mas não entendi o que que você falou. Não é que não entendeu, ele não estava prestando atenção, ele não estava interessado no que eu estava falando naquele momento. Então, a comunicação, nesse caso, não está chegando da forma que ela deveria chegar, né? Uma outra coisa também, um dos motivos que pode acontecer, uma barreira que a gente pode dizer, é a pressa ou interrupção. Quando a gente está falando muito rápido, né, tem tempo, né, para passar aquela informação, muitas vezes você não consegue transmitir tudo o que você quer, né, às vezes por conta do tempo, ou você acaba atropelando, né, essas informações. Quando uma pessoa também interrompe, né, aquilo que você está falando, aquilo que você está explicando, as interrupções, né, tem aquela, né, não sei, aquela expressão, né, nossa, perdi o fio da meada, porque você está falando, você é interrompido, e aí por conta disso, né, algumas coisas acabam se perdendo, você deixa de falar, né? Então, são alguns exemplos aí, linguagem difícil, mal interpretada, né? Então, o João Paulo estava falando daqueles professores que sabem muito de conteúdo, mas às vezes não tem uma didática que consegue transmitir de forma fácil para o aluno. Então, tem muitas pessoas que são super, assim, têm muito conhecimento, mas falam, às vezes, de uma linguagem muito difícil, muito rebuscada, muito científica, e não consegue transmitir da forma correta para aquele público. O ideal, nesses casos, quando a gente fala, é saber quem é o seu público, né? Conhecer o seu público para poder tentar falar a mesma linguagem, né? Porque uma linguagem meio difícil, muito difícil, pode ser mal interpretada, né? Alguém quer falar alguma coisa aí, até aí? Estou falando muito rápido, né? A gente está falando de pressa, interrupção. Eu achei que Podem alguém ia interromper a interromper senhora. nesse caso, tá? Eu achei que alguém ia interromper a senhora para a gente ver na prática como que é a interrupção Não, no ela meio ela do tá Não, falando discurso. de mim, ela tá falando porque Nesse eu caso, falo Fala rápido, comportado. todo mundo. Eu peguei indireta, fica É tranquilo, por isso que gente. você tem aqui a Entendi. mãozinha Não falo mais levantada nada, aqui. desconectando. 3, 2, 1. Não, aqui nesse caso vocês podem interromper porque é meio que um bate-papo, né? A gente faz a gente fala aula ao vivo, né? Mas é mais um bate-papo, né? A gente tenta fazer de uma forma bem descontraída para que o pessoal consiga entender mesmo. Então vocês podem interromper à vontade. Eu tenho esse problema que a professora falou aí. Às vezes eu tô lendo um livro ou a pessoa tá falando comigo, eu começo a pensar em outras coisas assim, eu nem percebo. Na hora que eu vou ver, o que eu tava lendo eu já não entendi, a pessoa falou, eu já não entendi nada. É verdade. Às vezes, né, a gente está falando do falar, né? Da linguagem oral, mas na verdade. A gente também é um ponto importante, isso que você falou, da escrita, né? Porque é uma comunicação também, né? Então, às vezes, aquilo que você escreveu pode ser mal interpretado também por alguém, ou quando você está lendo, você pode, por conta de interrupções ou falta de atenção, por inúmeros motivos, você pode não compreender aquilo que realmente que você está lendo, né? Seja um livro de história, né? Ou um texto,
ou alguma informação importante. Ou pode ser que seja ilegível, né? Dá uma olhadinha na foto do caderno que eu tirei do meu aluno, vê se dá para ver. Eu tirei uma foto, pedi para a inteligência artificial ler o que está escrito e nem ela conseguiu. O senhor tá dando aula Na de verdade, medicina? Só para eu entender assim. É medicina que Né? o senhor tá dando O aula? menino falou, ele falou que vai ser médico. Eu falei, vai Ah, sim. Nem a então tá na redação você verdade, consegue já tá, fazer. já treinando desde menino, tá certo? É. viu, isso daí que você está falando, até para diminuir essas barreiras de comunicação, até o próprio Conselho Regional de Medicina, eles estão orientando para que as receitas sejam feitas, né, informatizadas, né, porque daí não tem, o erro diminui, né, de interpretação, tanto pelo paciente, farmacêutico, né, porque isso daí é perigoso, né, de você se medicar de forma errada, né? Esse dia Então, passou no jornal, não sei se vocês viram, o menininho aqui de 5 anos que o médico prescreveu a receita, a enfermeira não entendeu o que o médico escrito e aplicou outro remédio e ele morreu de um infarto, acho que nele. Meu Deus. Menininho. Caramba, eu não sabia disso não. então, acaba sendo uma barreira aí de comunicação também, né? É, outros exemplos aí, preconceitos, né? E julgamentos. Então, antes da pessoa terminar de falar, você já está julgando aquela informação, né? Então, aí você pode interpretar de forma errada também, e a comunicação não chegar da forma que ela deveria chegar. Desconfiança e rigidez de opinião, então, aquelas pessoas que não querem realmente ouvir, né? Que somente existe a verdade delas, né? Então, isso daí acaba formando assim um certo abismo, né? Para que aquela comunicação chegue no outro ponto. Escolha inadequada do canal de comunicação. Então, eu quero transmitir uma mensagem, mas eu escolho a forma errada. Então, se eu quero por exemplo, a comunicação. Está com a mãozinha levantada, Lucas? Pode interromper. Não, só para voltando naquela nossa questão de. Às vezes não é nem falta de atenção ou desinteresse, né? Do que conversávamos no começo. Às vezes a pessoa não tá focada no que você tá dizendo. Tá? Você tá falando aqui, a pessoa tá pensando. Não sei se já aconteceu com algum dos colegas aqui. Às vezes eu tô escrevendo uma Nossa, mensagem para alguém aqui, aí eu vou conversar aqui com outra pessoa. Aí o que eu tô falando pra pessoa, eu tô escrevendo aqui. Quando eu. Oxe, aí tem que apagar toda a mensagem, reescrever tudo. Eu mas você acho que esse sabe exemplo que de eu falta acho de que isso. atenção aconteceu com você e com seu pai. Não foi? Você não perdeu a carona porque você não ouviu? Tenho certeza. Foi mais ou menos isso. É que na verdade, por causa do. Eu tive perda de audição, né? Eu não escuto direito de um dos ouvidos. Aí tem aquela questão do. Às vezes fala muito baixo, aí passa batido aqui. Aí eu fiquei com informação parcial. Com a informação parcial que eu fiz, eu tomei a decisão. Que me fez perder a coluna justamente. Aí É, depois, por outro meio de comunicação, né, através de mensagem de texto, ele, não, tá, eu tô indo aí, eu, não, tá bom. então, e aí, eu acho que esse ponto de você focar, que você comentou, Lucas, eu acho que hoje em dia, até por conta a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Até por conta do uso da tecnologia, aí a gente acaba fazendo algumas coisas no automático, né? Outras, é, você acaba, né, atropelando as coisas e não prestando muita atenção, né? Perdendo foco. Então, a gente percebe muito isso nos jovens de hoje em dia, né? Que antes você conseguia prender a atenção dos alunos num tempo maior. Hoje são tempos curtos, eles não conseguem focar por muito tempo. Mas isso daí, eu acho que é por conta da vida que a gente leva, né? Da correria que a gente tem, do uso de tecnologia excessiva, né? Então, justamente, a neuroplasticidade das crianças está sendo moldada para não sustentar a atenção por mais de 15 segundos. Já pula pro próximo vídeo, já. Exato. Ó, o Everton colocou uma imagem aqui no chat legal. Então, esse aí é o final da agenda. Às vezes cai algumas questões na prova sobre isso, né? Que é o tipo de comunicação, que é uma estatística. Você vê que a maioria da comunicação não verbal são
Olha lá, corpo, olhos, braços, pernas, são expressões e gestos, né? 7% é a palavra, 38% tom de voz. Você vê, por isso que a gente pede às vezes para os alunos, né? Liga a câmera, porque isso é comunicação, né? Então, essa comunicação, ela faz uma diferença muito grande. É verdade, pessoal. O professor até que tem um filho adolescente pode explicar melhor, né? Eu também que tenho uma irmãzinha, às vezes a comunicação tá falando uma coisa, mas a linguagem corporal tá falando outra completamente diferente. É verdade. Ele falando assim, tá bom. É bem isso. É bem isso. Seguindo aqui, né? As diferenças culturais e ambientes barulhentos também interferem na comunicação. Então, se tiver muito barulho, né? Uma sala muito tumultuada, isso no caso de uma sala presencial, né? Numa sala de aula, ou até mesmo, né? Numa sala de reuniões, né? Quando você tem muito barulho, fica difícil as pessoas entenderem o que está sendo passado, seja uma orientação, né? E também as diferenças culturais. Então, essa questão de cultura, né? A gente tem que tomar um certo cuidado por conta da interpretação, né, das pessoas em relação àquilo que está sendo dito. Alguém quer complementar aí? Um dos professores? Não sou professor, mas esse ponto é interessante. Às vezes, na própria Brasil, tem regiões diferentes, né? Que uma palavra significa uma coisa e outra completamente diferente. Exatamente. Às vezes você vai né? pegar um pão de leite num lugar é uma coisa, você vai pegar um cará no outro é outra. Você tem que pesquisar de Brasil e Portugal, aí você vai achar umas coisas interessantes. Não, isso aí nem Lá fala. no sul, a minha avó no sul falava para as netas, né? Rapariga, entra rapariga, né? Exato. Se você falar aqui em São Paulo, você vai arrumar um problema. Então, é mais ou menos nessa linha mesmo. Aí, como o João Paulo falou, Portugal, aí você vai ver um monte de coisa. A minha família mora toda em Portugal, meus pais, meus irmãos. Vai achar uns negócios mais engraçados aí. Vai. Pode passar aqui? Pode. Para 14 agora? É isso aí, pessoal. Então a gente tinha preparado a agenda 13 e 14, né? Vamos falar um pouquinho sobre a agenda 14. E no final a gente retoma sobre o fichário e a segunda atividade, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? A agenda 14 continua falando de comunicação, tá? Alguém quer falar aí? Para mim não mudou ainda aqui. Não? Peraí, deixa eu só atualizar aqui a minha... Professor, volta um pouquinho o slide, por gentileza. Aqui? É que eu estou tirando foto. Não, o outro. O próximo. Certo. Isso, é que eu estou tirando foto no celular. Tá bom. Pronto, agora se o senhor quiser pular esse para ir para o próximo. Isso. Obrigada, Pulou viu? aí. Combinado. Precisando é só pedir, tá? Obrigada. Então a gente tem aí na agenda 14... Oi? Vai falar, Everton? Manda Não, bala. perfeito. Não, vai você. Não, pode comentar e eu vou entrando aí, acho que esse tema é legal. Você já está aí no padrão aí. Beleza. Na agenda 14, então, a gente tem a comunicação à distância, né? É o que estamos fazendo agora. A gente está se comunicando à distância aí, transmitindo informações, né? Temos emissor, receptor, temos todas as características que nós vimos ali há 2, 3 slides atrás, para a gente fazer essa comunicação à distância. E dentro do ambiente empresarial, nós temos também, né, as comunicações à distância através de algumas ferramentas. Os blogs da empresa, né, então blogs internos, jornais internos da empresa, são digitais hoje, né, redes sociais corporativas, aplicativo de comunicação, muitas empresas usam o Teams, usam outro aplicativo, né, algumas empresas têm TV corporativa, armazenamento em nuvem, e-mail corporativo, são todas ferramentas importantíssimas, né, para comunicação à distância. WhatsApp também entraria aqui, né? Outro aplicativo de comunicação via celular, como o Messenger, tem também o Telegram, né? Então, vários aplicativos ali funcionariam como ferramentas. Então, de repente, no ambiente de trabalho, se acostumem com essa ideia.
Vocês vão em algum momento trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? E super importante aqui é estabelecer uma linguagem de comunicação adequada ao ambiente que você está trabalhando. Então, de repente, você está acostumado a utilizar o WhatsApp. Você está usando o WhatsApp lá todo dia, conversa com os amigos, né? Conversa com a família, manda meme, figurinha, né? Alguma coisa engraçadinha. E aí você chega, vai usar o WhatsApp para trabalhar, é outro tipo de linguagem, né? Outro padrão, certo? Mesmo no WhatsApp, viu, Jota? Às vezes a gente comenta, aqui em casa a gente estava falando uma vez que, sabe aquele kkkk que a gente coloca no WhatsApp, que significa que risos, né? Uhum. Em outros lugares, esse kkkk pode ser considerado diferente, né? Uma outra coisa, tem um outro significado. Então, às vezes, até no WhatsApp, você tem que tomar cuidado aí com a comunicação, né? É um meio de uma ferramenta importante que as empresas usam, mas a gente tem que saber a forma correta de usar, né? Por mais que seja informal, a linguagem também você tem que tomar um certo cuidado. Usar a figurinha do chefe no grupo de serviço, por exemplo. Então, né? Não pega muito bem, né? Tá ruim. Rafael, com a mão levantada? Então, mas hoje em dia, na verdade, a maioria das empresas de comunicação, acho que 80% é distância. Que nem lá na empresa mesmo, eu observo que não tem mais aquele tipo fornecedor de tal empresa, ou então algum cliente vai vir aqui na empresa para fazer uma reunião para fechar negócio. Eles fazem tudo pelo Teams, eles marcam a reunião, colocam na tela lá, a turma da empresa entra na sala e eles conversam ali online mesmo. Só quando é empresas muito grandes, assim, que é muito dinheiro envolvido mesmo, que eles vêm da empresa, mas é raros também. Eu vejo assim, quando a gente tem essa comunicação B2B, né, de empresa para empresa, essa comunicação ela costuma ser bem online, né, vamos falar assim, é através de e-mail, é através de mensagem, um arquivo que vai, um arquivo que volta, então o teu fornecedor te manda um orçamento, você aprova por e-mail, ou pelo Teams, ou pelo WhatsApp, aí depois ele te manda a nota fiscal por e-mail, te manda os boletos, então assim, você tem uma comunicação que acontece bem aí nessa questão online, né? Nessa questão à distância, principalmente quando é B2B, de uma empresa para outra empresa. Quando a gente está falando de empresas diretamente para consumidor, a gente está pensando talvez no comércio, essa comunicação ela vai ser online através das redes sociais, né? Mas na venda, na negociação, isso acaba acontecendo ali pontualmente. Professor, aproveitando esse gancho que o senhor colocou aqui, boa noite de novo, do B2B, né? Sobre negociações e vendas e tudo mais, a respeito de B2B e tal. Teve uma frase que eu achei muito boa a respeito disso, né? Que o cara fala, a negociação pode ser B2B, mas a venda ela é feita P2P, né? Pessoa para pessoa. Que sacadinha interessante. Acho que é semente, né? Semente por semente, peer-to-peer. É por isso que antes deles fechar contrato, daí alguém da empresa, como representante da empresa, vai até a empresa para conhecer a mercadoria, essas coisas, né? De repente uma primeira Isso é exatamente isso que ele negociação. quis dizer, Rafael. Muito boa a colocação. Acho que um outro ponto aí nessas ferramentas é a questão de alguns cuidados já mencionados, mas a título de exemplo, uma amiga foi entrevistar algumas pessoas, aí um deles estava deitado no sofá sem camisa, e aí abriu a câmera para fazer a entrevista. Numa outra situação, reunião, o rapaz apareceu sem camisa. Então fica a dica também de alguns cuidados aí em relação a essas ferramentas, né? O Everton colocou aqui do Fala Compadre enquanto um e-mail. Então, pegando um gancho disso daí, a gente precisa ter bastante cuidado com essas ferramentas online para poder usufruir e não ter problemas, consequências. Esse cara que estava sem camisa, com certeza ele foi reprovado. Não tinha a postura adequada. Ou foi aprovado, né? Ah, não, é isso que a gente precisa, uma pessoa sem camisa aqui no escritório. Não, ele foi reprovado.
Mas Professor de natação. Mas tem umas pessoas ainda que presencialmente também faz esses dias, tava a galera lá esperando pra fazer entrevista. Aí fui entregar as notas lá pro escritório, passei entre a galera lá, o rapaz tava de boné, aqueles Ray-Ban espelhados na cara, umas 5 correntes no pescoço. Falei, rapaz do céu, esse que Esse os caras reprovou, pensam que tá né? no baile funk. Reprovou no visual esse. E um detalhe importante sobre as comunicações à distância é lembrar que ela fica registrada, né? Então você manda um e-mail, aquele e-mail fica uma cópia aqui com você, uma cópia com a outra pessoa lá, fica no servidor. Então isso acaba sendo assim um documento que pode em algum momento, né? Você ter uma prova, alguma coisa assim, então tem que tomar Olha o cuidado. vocado aí, né, gente? Bambu Isso. Master tá aí, né? Certo? Continuando, nós temos a comunicação presencial, né? A comunicação presencial ela continua sendo essencial. Eu acho que em algum momento, acho que foi o Rafael que falou, né? Pô, de repente o fornecedor na primeira venda ele vai lá na empresa, vai lá, apresenta o produto, mostra as características, leva uma amostra, mostra como que usa o produto, né? Deixa tudo claro. A partir dali, toda a comunicação de compra e venda possivelmente acontece de meio online, né? Por meio online. Então, na comunicação presencial, ela é importantíssima, ela continua sendo essencial, né? Ela acontece através de reuniões. Então, de repente, uma negociação de um valor muito alto vai acontecer presencialmente, com o envolvimento de várias pessoas, né? Uma decisão importante para a empresa vai acontecer através de uma reunião. Então, nós temos aí essa ideia, esse contexto ainda, né, de comunicação presencial, que geralmente exige algumas preocupações maiores, né? Não pode vir, por exemplo, sem camisa, né? E também não vai pegar bem se vir cheio de corrente no pescoço, de óculos, como acho que o Rafael falou pra gente. Então é importante que numa reunião, numa apresentação, a gente tenha alguns aspectos para serem, vamos falar assim, pensados, né? Para serem respeitados, ó. O planejamento e a organização do que você vai fazer. Então, se você é o emissor em algum momento de uma reunião, planeje e organize bem a sua reunião. Tem um roteiro, né? Isso. Monte um roteiro, monte um slide, talvez, né? Tenta, talvez um impresso, imprime alguma coisinha para cada participante ir acompanhando ali, mas planeje e organize bem a sua reunião. Estão escutando isso? Tá tendo terremoto aí? Rapaz, é um carro de som passando na rua. Isso é dinâmica da aula. Faz parte, na verdade, isso daí é para complementar, que significa os ruídos da comunicação, né? É um exemplo aí das barreiras de comunicação que a gente estava Na falando, verdade, os a ruídos que a professora gente deixou só tem. para ter exemplo, né? Ela colocou no YouTube aqui do lado, aqui, ruídos de cidade. Só para a gente ver na prática como que funciona. Eu mandei meu filho ligar o som do carro, só para dar um exemplo. Eu imaginei. Era um carro na rua mesmo. Mas É pra chegou testar o até desvio. pegou a janela aqui. Testar o desvio de atenção. Bom, então, aspectos importantes, né, de uma reunião é o planejamento e organização, a escuta ativa e o respeito ao outro, né? Então, de repente, você está participando como receptor daquela reunião, aprenda a escutar, escuta, anota, pense a respeito, né? Respeite a próxima pessoa que está ali falando, porque em algum momento essa comunicação, lembra, ela é de duas vias. De repente você vai, em algum momento, ser o emissor e aquela pessoa que estava falando vai te escutar também, tá? Ter uma clareza na fala e uma boa comunicação verbal e não verbal, né? Clareza na fala é uma boa comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Talvez gesticular pouco, né? Se movimentar pouco ou o suficiente ali para não atrapalhar aquela comunicação. E complementa com a postura, né? Os gestos, o código ali de vestimenta também vão mostrar aí como você se comunica. Isso acaba tornando a comunicação bem mais profissional e com mais credibilidade. Certo? Vamos também tentar entender o outro, né, professor? A perspectiva do outro, sobre o contexto e também sobre geral, né? Para que a comunicação seja efetiva, a outra pessoa precisa, né, estar ali atenta ou
pronta para receber comunicação. Não adianta você ir tentar falar alguma coisa com alguém que não quer ouvir, que não quer saber o que você está falando, que não se interessa pelo assunto, que não quer executar aquilo que você está pedindo, né? Aí a comunicação não vai ser efetiva. Sim. Mas na verdade, eu estava querendo dizer da ideia de entender o outro, de entender a pessoa em si mesmo, não de compreender, de entender ela. Se Entender colocar no mais lugar essa pessoa dela, é né? mais estourada, ela é mais quietinha, entendeu? Nesse sentido que eu tô querendo dizer. Entendi. Eu acho que é interessante também para ter uma boa comunicação, que aí você consegue ajustar o seu discurso ao contexto. Certo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu não sei se vai cair na prova, né? Mas tem no livro mostra esse termo dress code, né? Que é o padrão de vestimenta, né? O tipo de roupa. A gente até comenta, né? Que talvez, não sei se vai cair esse termo, mas lá na agenda tem até mostrando esse termo. Então, só para o pessoal aí ficar atento, né? É um termo em inglês, mas ele é usado nas expressões. É o código de vestimento ali, né? Depende se Exatamente. você vai para uma entrevista de emprego, num escritório de advocacia, não dá para você ir de calça jeans e camiseta, né? Pô, você sabe que todos os advogados trabalham com uma camisa social, em algum momento estão de gravata e terno. Então, se você vai para uma entrevista de emprego nesse lugar, você não pode ir de camiseta, calça jeans e tênis. Diferente se você for fazer uma entrevista de emprego para trabalhar de repositor de supermercado. Cara, não dá para você ir de camisa social e de calça social. Você precisa de uma roupa que te permita flexibilidade. Então, você precisa entender, né, qual é o dress code aí, né, de cada lugar que você vai se colocar ali para poder se vestir adequadamente. Professor, Boné, perguntando né? pro senhor também, até o próprio cargo, né? Por exemplo, ele pode até ir de camisa, calça jeans para uma entrevista no escritório de advocacia, como o senhor deu o exemplo, mas não como advogado, como, não sei, um recepcionista, não, algo que não esteja relacionado à imagem. Por exemplo, limpeza, por exemplo, ele não precisa ir de terno e gravata, penso eu, né? Sim, Porque o cargo não tem. condiz com a vestimenta social. Isso, tem que observar qual é o cargo ali que você está se candidatando também, né? Dependendo, tem empresa que exige, por exemplo, quando quem trabalha, né, às vezes na parte comercial, ou quando vai atender, às vezes, um cliente, né, às vezes de fora, né, de outro lugar. Então, muitas empresas exigem o uso de terno, né, ou de um esporte fino, né, para estar recepcionando naquele momento, né, para se fazer aquelas reuniões. É verdade, professor. E, por Então, exemplo, entender o contexto, igual o professor falou, né? Não dá para ir de terno e gravata numa entrevista da Chili Beans, por exemplo, que é totalmente outra pegada, outra proposta de vendas. Certo. Você não vai ver o vendedor da Chili Você Beans ali tem de cara terno de e vendedor da gravata, ali, Chili todo, Beans, todo Lucas. social. Oi, professor? Você tem cara de vendedor da Chili Beans, viu? Não. Esse bigodinho assim, é assim, cara de vendedor de Chili Beans, cara. Você tem que fazer uma Não, eu tatuagem aí, vendia móveis. já vai lá se candidatar. Lá na empresa, quem trabalha na parte administrativa, eles dão a camisa que trabalha o dia a dia da firma, e eles dão uma camisa social também. Aí quando vai visitar outra empresa, conhecer algum novo fornecedor ou algo do tipo, ou eles vêm até a empresa, aí a administração do setor que eles vai ter que ir com a camisa social da empresa. Isso aí. Tem muitas empresas e que para as fazem assim. mulheres, até alguns lugares, eles pedem até a maquiagem, né, que faz parte, né, da imagem Corte de também. cabelo também, professora, bem lembrado. Exatamente. Pra mim não dá pra exigir muita coisa de cabelo, porque quase não tá tendo. Vai ficar mais assim. Dá A pra, Adriane tá rindo. Ô, Adriane, você Ah. tá rindo da minha careca, Adriane? dá Eu pra tô fazer um vendo você recadinho rindo, viu? divertido. A Pior que o Deta João tava tem pensando 30 nisso anos antes só, hein, do João? professor falar. Ela tava pensando já. Não, Ela, ela ainda bem que ele tá. falou, não precisei falar. Ela quase jogou debaixo da cama ali pra rir. Mas dá pra fazer um degradê invertido aí, dá pra fazer. Tem aquele pozinho que eu jogo, né? Jogo um coisinho, um gelzinho, que pauzinho e dá uma tampada boa, cara. Um dia eu vou jogar o pozinho pra vocês verem. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que o próximo slide é para dúvidas mesmo, né? Querem perguntar alguma coisa?
sobre as atividades, fizeram, estão com dúvida, tá tranquilo? Agenda 13 ficou a fichário debate, né, professor? Isso. Agenda 12.1 está rolando ainda. Até dia Não 1, se né? esqueçam, tá? A 13 é fichário que você realizar. O debate eu nem olhei lá, não deu tempo de ver o que é lá. O debate é tranquilo. Não lembro de cabeça o que era. Eu vou abrir aqui para ver. Pacto É da sobre a comunicação não verbal, não professor. verbal, o debate. É bem Certo. tranquilo, é. A agenda 14, professor João Paulo, ficou o quê? O fichário e... Não me recordo agora. De cabeça eu não lembro, deixa eu dar uma olhadinha Também não rapidinho. lembro. Não sei Acho que se é alguém arquivo de lembra aí que eu revisão esqueci. das agendas 11 Ah, isso, É, perfeito. bloco de notas. Isso, Bloco bloco de de O notas. 14 agora é o bloco de notas. Ah, tá. Perfeito. Isso mesmo. É a revisãozinha que a gente faz, a última parte da revisão que a gente faz lá. Isso daí E é aí vai importante aquela pergunta. sempre falar que é aquele simuladinho que a gente passa, né? Aquela revisãozinha que a gente passa, né? A cada 5 agendas. Lembrando que sempre está disponível lá em documentos, tá, gente? E aí vocês realizam os exercícios e postam a resposta no bloco de notas. Isso aí. O Adriano fez um comentário legal lá. Ó. Depois que comecei o curso, estou aprendendo a ser mais comunicativa. Muito bom, Adriano. Pode abrir o áudio para falar com a gente também, se você quiser. Tem vergonha. Realmente mesmo, depois que eu fiz o curso, eu aprendi várias coisas também. Muita coisa e nem tinha noção do que poderia me prejudicar, na verdade. A Bom. dele tinha que ser matéria comum do ensino médio. Dá uma base muito boa para a vida. Eu acho que finanças Pra deveria ser vocês. assim, Lucas. Ah, contar... Bem. Aí no ADM a gente vê finanças, impostos, comunicação, mercado de trabalho. Para mim tinha que ser matéria comum no ensino médio. Mas foi pensando nisso que o Santo Paula Souza criou o ensino médio integrado com administração, com outros cursos também, né? É Pensando verdade. E o nessa Estado de demanda. São Paulo está fazendo isso também, né? Sim, Modelo sempre- integral. E o online aqui, para aqueles que já se formaram no ensino médio no passado, né? A chance de integrar agora com técnico. Né? perfeito. O Centro Paulo de Souza faz tempo já tem integrado, né? Minha irmãzinha hoje em dia tem 23 anos já. Mas ela sempre estudou no Centro Paulo de Souza. Ela se formou lá, ela tem uma... Ela tá lá no Rio de Janeiro, mas já fala 4 línguas, tá fazendo faculdade de psicóloga, formada em administração, tem um monte de coisa, nossa. Tá voando a Mas menina. sempre estudou no Centro Paulo de Tá Souza. voando mesmo. Ela foi eleita a segunda melhor aluna do Centro Paulo de Souza de Tatuí. Show de legal, bola, parabéns. Gente, Nossa, legal, já que parabéns. vocês- Legal, parabéns. Não, já São que Paulo vocês tem estão técnicos trazendo muito esse bom mesmo, mas é o feedback- segundo que eu faço, é viciante. Viu, Lucas e demais? Já que vocês estão trazendo esse feedback maravilhoso para nós, a gente pede também aí a colaboração de vocês para nos ajudar a divulgar que as inscrições aí para o vestibulinho estão abertas, né? E puxem, tragam alunos, amigos, parentes, para que possam usufruir também e ter essa perspectiva aí profissional. Professor, é até bom o senhor ter falado isso. Quem quer fazer aquele especialização técnica, já se inscreve agora no vestibulinho? Pós-técnico? Isso, Pós-técnico? pós-técnico. Sim. Exato. Pós-técnico. Já tem que se inscrever agora, né? Isso. Beleza, É, obrigado. a inscrição já do vestibulinho tá aberta, né? E agora? Tá aberto. Vai Ah, fazer, eu Lucas? sabia, eu ia E passar apro- batido, focando na prova aqui. E aproveitando o gancho aí, ó, quem ainda não fez um vídeo para divulgar, né, o curso, a gente está mandando para a supervisora, né? O assunto é propício, né? É isso aí. Vocês quiserem esse feedback, o Rafael falou que gostou do curso, se tem alguém na família que já passou pelo Santo Paulo Souza, se quiser fazer um videozinho aí falando sobre essas duas experiências, tem que ser um videozinho curto, a gente está usando aí para divulgar os cursos, tá? É uma coisa legal. Beleza, vou ver com a minha irmã aqui para nós dois montar um vídeo aí para mandar. Combinado. Legal. O professor João Paulo, deixa eu só te perguntar, já que a gente vai deixar essa aula gravada, semana que vem está confirmada a palestra ou ainda não? Como é que vocês Não, ainda não. aqui? Não tive confirmação, mas a gente decidiu adiantar essas duas aí para
Para ficar Tá bom. já... Então, semana que vem, quinta-feira, então, não teremos? Seria isso? Vamos aguardar o que a Lídia vai Tá falar bom. pra gente, né? Se sair a palestra, bom, a gente tá não bom. vai ter reunião. Então a gente avisa, tá bom. Só para ficar aqui registrado que aguardando. Isso. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Eu posso encerrar a gravação? Se vocês quiserem continuar batendo papo aqui, a gente pode continuar. Eu vou encerrar então a gravação. Quem estiver assistindo a gravação, se tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Pode mandar correio tech para a gente lá. Estaremos online para responder vocês, tá bom? Agradecer então a parceria de sempre nossos queridos professores, Wilson, Alexandra, Joyce e Everton. Obrigado por sempre estar juntos. Boa noite, valeu, gente. Obrigado, Tchau, prof. pessoal. Boa noite, obrigado. Valeu todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, bora lá. Encerrando a gravação aqui. Gisele, sua pergunta sobre juros simples a gente não tem acesso à prova, mas considerando que são 2 questões por agenda, então a probabilidade aí ela é grande, tá? Professor, eu tenho uma dúvida, porque a agenda 15, o que será, Caio? Tem como vocês falar o que vai ser a agenda 15? A última agenda? Meu querido, quando eu fazia a prova, eu fazia a agenda 15, eu escolhi um tema de qualquer outra agenda para colocar lá. Então, o professor que faz a prova hoje, ele tem essa liberdade aí de pegar algum tema livre ali para colocar. A agenda 15 é uma agenda de encerramento, fala sobre você no mercado de trabalho, né? Então, ela não tem um conteúdo ali conceitual que vai ser cobrado na prova. Então, talvez o professor tenha a liberdade de puxar um assunto de alguma outra agenda ali, tá? Eu acho que juros simples é a certeza que cai, viu? É tema central da agenda. Agenda 6, A né? gente... Pelo menos E um tem de vários simples. vídeos lá, né? Nessa aula, não sei quem foi que comentou aí, né? Tem alguns vídeos explicativos lá lembra quando vocês elaboraram, né, essa agenda? Foi colocado vários materiais de apoio. Isso ajuda a dar uma revisada agora. Entendi. Eu não sei se a gravação parou ou não. Eu vou precisar sair agora, professores. Boa noite, obrigado por tudo aí. Boa Até noite. Até, quinta-feira. boa noite. Boa Tchau, noite. Lucas. Eu acho que a gravação não parou, que pra mim aqui tá correndo a gravação. Tá Eu tô correndo, clicando João. aqui, ó. Eu tô clicando em parar, a gravação não para. Deixa eu ver se a gente A gente consegue. não tem Parar a acesso, gravação, né? eu clico em parar e não para. Ó, eu